Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rose, né? Conhecida nas redes sociais como Rose Lain, com 2N. E bora começar mais um estudo, né? Recapitulando o antigo estudo, né? O estudo anterior. A gente falou sobre as 3 mensagens dos 3 anjos do livro de Apocalipse 14, né? Que é o verso 6 até o 12. Então, a gente viu que a primeira mensagem, né, tá fazendo um chamado mundial para que o povo adorem ao verdadeiro Deus que criou todas as coisas, né? Porque lá fala, fez céu, terra, mar e as fontes das águas, fazendo referência ao quarto mandamento, né, o sábado, e também fazendo uma referência com fontes das águas, fazendo uma referência do dilúvio, né, dando uma linkada ali com o dilúvio de Êxodo, e avisando também que já começou o juízo, né, que o juízo começou em 1844, dia 22 de outubro, né, que teve os sinais, no caso, né, foram 3, os sinais de que tinha começado o juízo, né? Foi em 1844. E a segunda mensagem, chamando a atenção do povo a não beber, né? Do vinho da prostituição da Babilônia, que são as doutrinas, né? O ensinamento de doutrinas ou ensinamentos ali que a igreja ensina, mas está errado. Não é bíblico que a Babilônia está ensinando, né? A igreja está ensinando. Então a pessoa precisa ficar muito esperto. Tem que conferir por si mesmo se o que está aprendendo ali está escrito na palavra de Deus ou não. Então fique ligado. E a terceira chama a atenção do mundo para não receber a marca do diabo, e sim receber o selo de Deus, né? Porque aquele que recebeu a marca do diabo vai beber do vinho da ira de Deus sem misericórdia, né? Que são as 7 pragas, o juízo de Deus, né? No caso, a justiça de Deus caindo sobre os ímpios que não só perseguiram, mataram e, né, fizeram barbaridade com o povo de Deus, mas também... Ai, fugiu a mente. Acabei de comer, gente. Mas, olha lá. Fazendo também uma chamada para o povo não adorar a besta e nem receber a marca do seu nome, né? Que hoje a gente vê que existe o sinal de Deus, né? Que Deus deixa bem claro na Bíblia, que é o sábado, está escrito, né? E a marca da besta, né? Como um dia também, só que é um dia que o diabo escolheu para ser adorado, né? E trocou o nome, né, de primeiro dia e colocou domingo. Então, quando o mundo for obrigado a adorar nesse dia, esse será a marca da besta. Ainda não é, né? Mas será quando for obrigatório. Tipo, ou você obedece, né? Ou você vai sofrer as consequências. Então, eles vão querer fazer com que você não obedeça a Deus, guardando o sábado e recebendo o selo de Deus, é o selo de proteção, porque no batismo você recebe o selo do Espírito Santo, né? E esse selo agora é o selo de proteção para você não receber as 7 pragas, para que você seja protegido pelos anjos de Deus quando todas essas coisas começarem a acontecer, você seja protegido.
Então, bora lá. Esse é o resumão do resumão, né, das 3 mensagens angélicas, das 3 mensagens dos 3 anjos. E hoje a gente vai falar sobre as últimas 7 pragas, né? Então, bora lá. A composição literária do Apocalipse mostra que as pragas ocorrerão após o último chamado ao arrependimento, a proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse, né, que está no Apocalipse 14, verso dos 6 a 12, e depois o selamento dos santos, né, Apocalipse 7, do 1 até o 4, e o povo de Deus no tempo do fim é chamado a separar-se de Babilônia. Porque tem muita gente do povo de Deus que está em todas as religiões. Quando eu digo todas, é todas mesmo. Tipo, do catolicismo até o satanismo, tem povo de Deus lá metido nesses lugares, né? Seja budismo, pentecostal, lá, batista, presbiteriano, budista, já falei. Bom, essas candomblé, o que mais? Acho que candomblé tá a mesma coisa que espiritismo, né? Bom, não sei, é muita coisa pra minha cabeça, é muita religião. Então, todas essas religiões, né, fora as outras que eu não sei nem o nome, né, que são muitas, muitas, muitas. Todas essas tem povo de Deus lá dentro, né? Só que a gente não vê, né? Então, esses que a gente ainda não sabe são a igreja invisível de Deus, né? Existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja, a igreja visível é a igreja adventista do 7º dia, porque profeticamente ela é uma igreja que se levantou num tempo profético, como diz a profecia na Bíblia, e também guarda os mandamentos de Deus, né, e tem a fé em Jesus, que é o que diz a Apocalipse 14, o verso 12, tá escrito lá. Então, uma das características da igreja verdadeira, né, a igreja adventista, não uma, né, todas as características a igreja adventista tem como igreja verdadeira de Deus dos últimos dias, né? Ou no tempo do fim. Então, para quem não sabia ainda, né? A igreja adventista é a igreja verdadeira de Deus, que muitos querem, mas não estão dispostos a abrir mão daquilo que aprendeu durante toda a sua vida, né? É difícil, eu sei. Mas, se você quer a verdade, então peça para Deus que Ele vai te entregar a verdade. Mesmo você, tipo, ouvindo, tendo certeza e você não quiser aceitar, Deus compreende, mas você vai receber toda a verdade que você precisa para decidir se você quer ou não. Entendeu? E a igreja prostituta é a igreja católica romana, né? Porque antes a igreja católica, apostólica, cristã era a igreja verdadeira de Deus na terra, né? Que o próprio Jesus Cristo iniciou ali com os apóstolos, mas após o passar-se os anos, a igreja católica apostólica cristã se corrompeu e recebeu de Roma muitos presentes e assim se corrompeu e aí fez aliança com Roma, trocando Cristo por Roma, né, pelos romanos. Então aí ela começou a ser chamada de Igreja Católica Romana. Então ela agora se tornou igreja prostituta, porque não recebe mais, como fala, não recebe mais ordens, né, do seu Cristo, mas sim de Roma. Então, por isso ela é chamada no livro de Apocalipse de igreja prostituta, a meretriz, por causa disso. E o domingo, né, que é a marca da besta,
elas, no caso, os próprios papas falam que o domingo é um dia de autoridade. Então, todo aquele que guarda o domingo está prestando uma homenagem, querendo ou não. Porque se você guarda, você está prestando homenagem à Igreja Católica. Entendeu? E eles mesmos falam que se você quiser seguir somente a Bíblia, você deve ser adventista do sétimo dia. Então, a pessoa que quer a verdade, Deus dá a verdade. E aí você é que decide se o que você quer seguir. Se você quiser seguir do jeito que você tá, Deus não vai te impedir, né? Mas ele vai te mostrar a verdade. Se você quiser a verdade, você terá que abrir mão de muita coisa. Então, nem todo mundo está disposto a abrir mão de toda uma história, de tudo que aprendeu, de tudo que foi ensinado, né? Então, a pessoa terá que decidir por si mesmo, né? Porque a salvação é individual. Então, o pai não pode decidir pelo filho e o filho não pode decidir pelo pai. E assim sucessivamente, né? Com as outras pessoas. Então, por isso que a mensagem, né? As 3 mensagens é tão importante para o mundo e é a mensagem presente para o mundo. Porque todo mundo vai receber essa mensagem e todos terão que decidir. E aquele que fala, eu não quero decidir agora, já decidiu. Porque quando a pessoa se nega a dizer sim é porque já disse não, né? Quando você diz sim, então já tá tendo certeza, você já disse não pro diabo porque você disse sim para Deus. Quando você diz não para Deus é porque você já tá dizendo sim pro diabo. Não tem 3 caminhos, só tem 2, né? Deus diz o caminho largo e o caminho estreito. No caminho estreito você vai ter que abrir mão de muitas coisas para poder passar. E o caminho largo você vai do jeito que você tá, com tudo que você tem, toda a sua bagagem e você só segue, né? Mas o final você sabe que leva à destruição, né? O caminho largo leva a um precipício de morte. Então, cada um terá que decidir por si e pela sua própria vida. Então, o povo de Deus, tempo do fim, é chamado a separar-se de Babilônia e unir-se a Cristo, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos ou pragas, né? Apocalipse 18, verso 4. E outra, né? A Babilônia, a Igreja Católica, né? Ela diz que é a mãe de todas as igrejas. E aqui também no livro de Apocalipse diz que a Babilônia, ela tem filhas, né, que são as outras igrejas. Então, sempre que o livro de Apocalipse está se referindo à mulher, ela está se referindo à igreja. Então, o livro de Apocalipse, sempre que tiver escrito lá mulher, você vai ter certeza que está falando de uma igreja. Então, se a mulher é pura, é a igreja verdadeira de Deus. Se a mulher ela é prostituta ou meretriz, ela é a igreja adulterada, né? Que se prostituiu com o mundo. Os reis da terra, né? Os governantes da terra. Que antes era reis, né? Hoje são governantes, presidentes. Então, a Igreja Romana tem isso até hoje, né, com o governo. Tanto que não tem muito tempo, já assinaram o decreto, já apertaram-se as mãos, né, o papado junto com o mundo, os líderes do mundo inteiro, né, todos os presidentes praticamente, assinaram um documento unindo-se assim com Roma papal, e assim que tá as coisas, né? E não só com os líderes, tipo presidente, governantes, mas também com os líderes religiosos. Então, eles estão querendo se unir,
e vai acontecer, né? Porque a profecia diz que isso vai acontecer. Eles vão se unir e aí, quando isso acontecer, a perseguição vai acontecer de novo com o povo de Deus, assim como aconteceu, né, com os apóstolos, com Jesus, no caso com Jesus, com os apóstolos e com todos os profetas que Deus já levantou sobre a terra, que foram perseguidos e mortos, assim vai acontecer com o povo de Deus no tempo do fim. Então, isso pode acontecer comigo, né, se Deus quiser, ou não, né, porque Deus ele pode proteger, assim como fez com Elias. E assim como fez com João, né, Daniel, na cova dos leões, né, com os 3 amigos de Daniel, que foram jogados no fogo. João também foi jogado num caldeirão de óleo fervente e não aconteceu nada, né, assim como os amigos de Daniel também. E assim como Daniel também, né, eles passaram pela prova, mas foram aprovados por Deus. E aí, nada de mal aconteceu com eles, mas eles sofreram a primeira morte, né, de velhice. E com nós, né, não vai acontecer essa morte se Deus não permitir que a gente morra, né? A gente vai permanecer vivo até a eternidade. Porque Deus promete, né, que aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Então, se a gente estiver vivo até o fim, perseverando em Deus, a gente não vai morrer nem a primeira e nem morte nenhuma. A gente vai viver por toda a eternidade, né? Daqui até a eternidade. E é isso, né? Esse é um resumão. E bora lá? A perguntinha. Qual é o tempo do derramamento das pragas no livro de Apocalipse? Aí vamos para Apocalipse 15, do 5 até o 8. Mas eu vou ler só o 8 aqui para vocês. Aqui, ó. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, qual o marco para o início das pragas? Então, o verso 8 responde, né? Nos informa que o santuário celestial encheu-se de fumaça, o que representa o término do tempo da graça para a humanidade. Então, o que acontece? Encerrou ali a obra de intercessão de Jesus, por isso que o santuário se enche de fumaça, porque as orações dos santos que estão na terra, né, com as pragas caindo, tudo, passando pelaquela angústia que Jacó passou, estão orando e clamando, né, porque eles não sabem se já foi perdoado tudo, o que tá, a angústia, né, de não ter a certeza de que eles pediram perdão por todos os pecados que já cometeram algum dia. Então, isso deixa os santos, né, clamando a Deus, pedindo por misericórdia, só que Deus já vai ter saído. E eles já estão perdoados, né, mas nesse tempo de angústia, eles ainda não têm a certeza, por isso eles clamam, e então a sua oração chega até o santuário e começa a encher, né, enquanto as pragas estão caindo. Então, Jesus, ele completou a sua obra de intercessão no Santo dos Santos em favor dos pecadores. Portanto, as pragas começam a cair quando terminam as chances de salvação e arrependimento para a humanidade. Apocalipse 22, 11. Então, nesse tempo do caimento da primeira praga, né, que são as úlceras, que são lepras, né, úlceras que eles falam, é lepra hoje, né, que é aquela enfermidade na pele. E aí,
isso vai ser muito rápido. E vai ser várias acontecendo no mundo inteiro. E vai ser muito rápido, né? E aí o que acontece? Como Jesus já saiu, né, do santuário, porque o santuário se encheu de fumaça, ninguém pode entrar. E aí as pessoas vão estar blasfemando, né, em vez de se arrepender, porque não tem mais como se arrepender, o Espírito Santo foi retirado da terra. Então, da humanidade, aqueles que não quiseram aceitar Jesus, o Espírito Santo se retirou dessas pessoas. Então, agora eles são completamente demônios, né? Eles têm o corpo de sempre, mas o que preenche eles agora são demônios. Não são mais o Espírito Santo que ficou ali levando ao arrependimento, né? Intercedendo e tudo, mas sim, agora eles são endemoniados, né? Porque aqueles que não quiserem receber o Espírito Santo, que não estão pedindo o Espírito Santo todos os dias, né? Eu sempre falo aqui que você deve pedir o batismo do Espírito Santo todos os dias. Porque se você não pede, a possibilidade de você ficar endemoniado é muito grande. Então, todo aquele que é povo de Deus deve pedir todos os dias o batismo do Espírito. Assim como Jesus, né? Ele pediu. A gente também deve pedir. E agora 15, o verso 1. Por que motivo são essas pragas derramadas sobre a terra? Então, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, ou a ira de Deus. Então, a ira de Deus é o motivo, né, de começarem a cair essas pragas. Porque lembra que Deus está aguentando todos esses pecados, né? Desde que a humanidade entrou em pecado. Então, desde Adão e Eva, né? Desde que Adão pecou, lembrando, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, não foi por uma mulher. Então, por um homem entrou o pecado no mundo. Então, desde que Adão pecou, toda a humanidade entrou em pecado por causa de Adão. E aí, porque Jesus cumpriu uma vida perfeita, sem pecado, então Deus dá a restauração e a vida eterna para essa pessoa que aceita o sacrifício de Jesus. Este é o Evangelho eterno, né? É a pessoa aceitar que Jesus fez tudo, né? Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, está no céu intercedendo, e daqui a pouco ele vai acabar com a intercessão, porque ele já vai ter acabado, encerrado a obra de juízo, e ele vai vir buscar o povo. Então, se a pessoa aceita os méritos de Jesus, né, a morte dele na cruz, aceita todo o sacrifício de Jesus por cada um, então este é o Evangelho eterno. A morte de Jesus na cruz é o Evangelho eterno. Jesus é o próprio Evangelho, né? Então, por isso que é chamado de eterno, porque nunca vai acabar. Porque Jesus é o próprio Evangelho, né? O Cordeiro de Deus que morreu na cruz para a purificação do ser humano, né? Para retirar do ser humano o pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus, ele teve que morrer por cada um de nós, ou a gente teria que morrer do jeito que ele morreu, de forma muito cruel, né? Então, a ira de Deus não é como a ira humana, né? Que muitas vezes é carregada de ódio, egoísmo e outros sentimentos pecaminosos.
A ira de Deus é a sua santa oposição ao mal. Ela revela quão ofensivo é o pecado aos olhos de Deus. Isaías 59, verso 2. Agora aqui eu tenho um comentário, né? Vou falar para vocês. 7 pragas literais ou simbólicas. Universais ou locais. A chave para decifrar o Apocalipse não é a aplicação rígida do literalismo ou do alegorismo. Do começo ao fim, até o fim, este livro apocalíptico tece juntas a linguagem simbólica e literal numa mesma tela, né? Apocalipse 1, verso 16, 22, verso 14 e 17. Portanto, eu vou deixar tudo aí na descrição para vocês, né? Conferir e pesquisar na sua própria Bíblia, tá? Eu sempre deixo aí nos comentários não, na descrição do vídeo, todos os versos que eu uso aqui, né? Às vezes eu acabo esquecendo porque eu falo versos que não tá nesse estudo aqui, mas vem na minha mente, né? Então eu falo, mas aí eu acabo esquecendo de anotar, que depois que eu faço o vídeo, eu venho e anoto todos os versos que já estão anotados. E aí o que vem na minha cabeça, depois às vezes eu acabo esquecendo. Então, portanto, a Bíblia deve dirigir o caminho para a compreensão da interpretação profética. Então, a própria Bíblia revela a Bíblia. Não, o ser humano não pode, né, dar a sua própria interpretação à palavra de Deus, porque a pessoa não é Deus, né? Então, a pessoa não pode falar do divino, sendo que a pessoa não é o divino, né? Como é que vai falar de algo divino se a pessoa não é Deus? A pessoa não tem, como fala, a mente, não tem a mente divina, né? Não tem a mente infinita, a nossa mente é finita. Então não tem como explicar algo que é infinito, né? Deus, ele ele existe e ponto, né? Não tem princípio nem fim, ele é. Então não tem como. A nossa mente, ela é finita, a nossa mente precisa do começo, do meio e do fim para poder raciocinar e entender. Então sem isso, não tem como. Então, no caso das 7 pragas, é prudente dizer que todas são literais, ou seja, são juízos históricos de Deus, embora a sua descrição esteja mais ou menos em imagens simbólicas, né? Que aqui no livro de Apocalipse você vê besta saindo do mar, não sei o que lá saindo da terra, besta saindo da terra, dragão, mulher, e lua, e a mulher em cima da lua com coroa de estrela, e vê isso e vê aquilo. Então, no livro de Apocalipse você tem muito simbolismo. Então, é por isso que muitas pessoas não gostam de ler o livro de Apocalipse, porque leva no literal o que é simbólico e o que é simbólico leva no literal, e aí dá ruim. Então, embora a sua descrição seja mais ou menos em imagens simbólicas, lembremos que, pelo fato da profecia ainda não ter se cumprido, devemos ser cautelosos quanto a definições conclusivas. Outra dúvida corresponde à universalidade dessas 7 pragas. Será que elas atingirão o mundo em sua totalidade? Segundo alguns teólogos, parece plausível concluir que as 7 pragas não serão universais, pois se fosse assim, a Terra estaria praticamente destruída em poucos dias e a vida teria
seria inviável, o que contraria o ensinamento bíblico de que muitos ímpios presenciarão a volta de Jesus e receberão o juízo divino. Se confere em Mateus 25, verso 41 e 2 Tessalonicenses 2, o verso 8. Então, as pragas são literais, né? Então, vai sim acontecer as úlceras, né? Água se tornando em sangue, como diz nas 7 pragas, né? Não só os mares, porque os peixes vão morrer. Então, os mares vão virar sangue, os rios vão virar sangue, vai cair a escuridão no trono da besta, né? E vai ter essas úlceras aí também, né? Que é a primeira. E aí a gente vai conferindo mais pra frente as outras. Então, é a totalidade, né? Então, se as 7 pragas fossem literais em todo mundo, né? Não ia ter como, porque tipo, se todo o planeta tivesse água em sangue, ia morrer muito rápido. Tipo, o ser humano não ia aguentar, porque tudo ia morrer, né? Tudo ia morrer. Então, vai acontecer vários acontecimentos, igual acontece hoje, né? É terremoto, é tsunami, é furacão, é fome, é peste, é pandemia em todo mundo, né? Isso daí. Então, essas úlceras aqui é provável que aconteça no mundo inteiro, né? Global. Mas a água, tipo a água do mar em sangue, aí vai ser em alguns lugares do mundo, não vai ser no mundo inteiro, porque senão o mar, senão, tipo, o planeta ia morrer muito rápido, então os seres humanos não iam aguentar. Por isso que vários acontecimentos, mas não é igual em todo o planeta. Então vai acontecer em algumas partes, mas não no mundo inteiro no mesmo tempo. Não sei se eu me fiz entender, né? É assim que fala. Então, é praticamente o que está acontecendo hoje, né? A gente vê que em várias partes do mundo estão acontecendo terremoto, tsunami, que tipo, acontece no mesmo tempo, mas em várias partes do mundo tem acontecendo algo diferente. E é isso que as 7 pragas, né, vai fazer também. Agora acho que ficou mais fácil. O verso 2. Sobre quem cairá a primeira praga e o que acontecerá a eles. 16, 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta. E adorares a sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, a primeira praga cai sobre os homens, né? No caso, é a humanidade, né? E a primeira praga é úlcera, no caso, é lepra, né? Que fala no livro da Bíblia. Então, a primeira praga é derramada na terra e corresponde a úlceras malignas e perniciosas que afetam a todos os portadores da marca da besta. Veja aqui, quem recebe é o que tem a marca da besta, aqueles que preferiram obedecer aos homens do que a Deus, preferiram seguir mandamentos de homens do que os mandamentos de Deus. Por isso eles recebem a ira de Deus sobre eles, que é derramada em pragas, né?
Então, são os portadores da marca da besta que recebem essas pragas, porque eles adoraram a sua imagem, né? Adoraram a imagem da besta. Essa praga realiza a ameaça proclamada pelo terceiro anjo, né? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, vai receber também. No caso, a ira de Deus, né? E sem misericórdia. Que está lá no Apocalipse 14, do verso 9 até o 10, trazendo juízo sobre aqueles que estão do lado da mentira. Então, aqueles que mentem, né, melhor se arrepender desse pecado da mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Então, se você mente, né, peça perdão, peça para Deus retirar isso de você, essa inclinação diabólica, né, para que você não minta mais, porque aqueles que mentem não verão a Deus, né, vão ser mortos, vão receber castigo de Deus, né? No caso, não vou entrar no reino de Deus, né? Porque vai ver quando Jesus estiver voltando, se estiver vivo. Então, é isso. E o verso 3, o que acontecerá aos oceanos na segunda praga? O verso 3 do 16. Derramou o segundo a sua taça no mar. Este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então imagina um oceano inteiro morto. Imagina a podridão que vai ficar o mar. Tudo contaminado com peixe morto. Que aqui diz que todo ser vivente do mar, né, vai morrer. Cadê? Aqui, ó. Morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, tudo que vive no mar vai morrer, né? Na segunda praga, aí aqui a primeira praga que caiu sobre o Egito atingiu a água do rio Nilo, que se tornaram em sangue, de sorte que todos os peixes do rio morreram, e os egípcios não podiam beber da sua água, né? Você vê lá em Êxodo 7, do verso 17 até o 22. Da mesma maneira, o mar será afetado na segunda praga do Apocalipse. Então, as pessoas vão querer água para beber, só que não vão ter, né? Então, e hoje, quando tá calor, o que a pessoa vai fazer? Vai pra praia. Então, a pessoa que vai estar lá na praia, né? Caiu a segunda, né? Caiu a segunda praga. A pessoa vai estar lá no mar e vai estar lá, vai olhar pro mar, vai ver a pele lá cheia de sangue, o cheiro de podre, porque, né, os animais vão tudo morrer. A pessoa vai ficar com sede, não vai ter água para beber, né? Vai ficar lá tudo fedido de água podre, suja, de sangue. As pessoas acham que isso daqui não é verdade. Não, isso não é verdade não. Isso daí é historinha. Historinha para boi dormir. Quando vê acontecer, aí vão ficar doidos mesmo, né? Porque vão ver que o que está escrito é verdade e Deus, né, não vai mais perdoar eles. E aí vai ter choro e ranger de dentes. E isso acontece com um grau mais alto para aqueles que receberam, né, essa luz, têm o conhecimento. Então, todo adventista do sétimo dia que tem esse conhecimento, que escolheu sair da igreja, deixar os caminhos de Deus, deixar tudo aquilo que aprendeu durante toda a sua infância, toda a sua vida, né? E quis dar uma pisadinha no mundo, né? Pra ferver um pouquinho, né? Vão ferver no lago de fogo. E é isso.
Mas ainda há tempo, né? Aquele que quer se arrepender, Deus fala, venha. E se quiser, venha logo para receber de graça, né? Enquanto o Espírito Santo ainda está agindo. Porque depois que o Espírito Santo deixar de agir, aí não vai ter choro nem vela. Vai ter praga, né? E aí o verso 16 do 4, capítulo 16, do verso 4 até o 6, em que local é derramada a terceira praga e que motivo é dado para este juízo. 4 até o 6. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Ai, meu pé tá dormindo. Nas fontes das águas se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és e eras o santo, pois julgaste essas coisas. Portanto, derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Então, qual é o motivo? Eles vão receber exatamente aquilo que eles merecem, né? Eles derramaram o sangue dos santos, dos profetas, né? E, portanto, eles são dignos de receber sangue para beber também. Assim como foi no Egito, né? Que o faraó mandou matar todas as crianças, porque eles estavam se tornando muito numerosos, né? Estavam com medo de rebelião. Aí mandou matar todas as crianças. Então, ele manchou o rio Nilo com o sangue das crianças, né? Jogando para os crocodilos comer. E aí, Deus também manchou o rio Nilo com sangue para que eles também bebessem o sangue dos inocentes que eles mataram, né? E depois a gente vê que depois no final o coração do faraó estava tão duro que, né, ele não teve nem compaixão do próprio filho. E aí a criança morreu também. Enfim, assim como o segundo anjo, o terceiro mensageiro divino derramará sua taça cheia de cólera de Deus sobre a água. Agora, porém, são afetados os rios e as fontes das águas. Então, aqui, fonte das águas, né? Tá fazendo uma referência, lembra que a gente lembra nos dias de Noé, porque as fontes das águas romperam, né? E vieram de baixo para cima. Então, eles vão tentar pegar a água dos poços, né, que estão embaixo na terra, né, esses poços caipira, poço artesiano, né, vão querer pegar essa água. Ah, eu tenho meu poço, o rio pode até estar sujo, mas eu tenho poço, né, na minha casa, eu vou lá pegar. Aí eles vão tirar a água desse poço e vai estar em sangue também. Então, os santos de Deus vão ter pão e água garantido, né? Com certeza deve ser aquele pão de anjo, né? O maná escondido. Deus deve dar pra gente, né? Quando esse tempo chegar. E a água, né? Porque Deus, né? Jesus, ele fala que é fonte de água viva. Então, Deus, ele vai nos dar a água limpa para beber. Quando esse povo não tiver o que beber, a gente vai ter o que beber, a gente vai ter o que comer. Eles não, porque eles perseguiram e mataram os santos do Altíssimo, né? Os profetas de Deus. Porque todo aquele que profetiza o que está escrito, assim como eu tô falando aqui para vocês, é um profeta de Deus, né? Não é só aqueles que falam da parte de Deus, assim, literal, né? Tipo, ouviu e falou. Mas o que está escrito também veio de Deus. Então,
quem fala o que está escrito é um profeta de Deus também, né? Então, o que acontecer, né? Deus cobrará daqueles que fazem mal aos profetas de Deus. E com esse juízo, os ímpios que persistem na rebelião contra Deus não terão água para beber. Da mesma forma como os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber. Êxodo 7, o verso 24. A crise hídrica provocada pela terceira praga levará os ímpios a uma desesperada procura por este precioso recurso. E o que mais? Então, eles não vão ter água para beber. E agora o verso 8 e 9. O que acontece ao sol na queda da quarta praga? O que vai acontecer com o sol? 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, dar glória aqui, gente, é mais do que respeito, é obedecer. Então, mesmo quando estão caindo essas pragas, né, a humanidade, ao receber as pragas, nem desse jeito eles param para obedecer a Deus. Pelo contrário, eles se rebelam ainda mais contra Deus, assim como o faraó se rebelou contra Deus. Eles endureceram o coração contra Deus. Então, tudo que Deus faz para chamar a atenção deles ao arrependimento faz com que eles endureçam ainda mais o coração e fiquem contra Deus. Então, temer a Deus, né? É obedecer também, né? Dar glória a Deus também, né? É no sentido de reverenciar em obediência. Parar de praticar o mal, né? Aí aqui, então, cai no sol, certo? Então, o sol criado por Deus no quarto dia da semana da criação é fundamental para todos os seres vivos, pois é fonte de calor e luz, sem a qual seria impossível a manutenção da vida. A quarta praga atinge esta estrela, que agora aumenta grandemente sua intensidade e passa a castigar os homens queimando-os. Lembra de Daniel e seus amigos, né? Que o rei Nabucodonosor aqueceu a fornalha 7 vezes? Pois é, aqui Deus vai aquecer, né? O sol 7 vezes, que é para queimar os ímpios que insistem em fazer mal contra o povo de Deus. E o verso 10 e 11, o que acontecerá ao ser derramado a quinta praga. A quinta praga aqui é especial, né? Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Então aqui a besta é totalmente desmascarada, né? Porque a praga vai cair bem no trono dela, né? Aqueles que ainda estavam acreditando ainda, né? Que ela tinha poder e autoridade sobre, né? Muita coisa. Agora, né? Na quinta praga, a máscara cai, né? E aí todos vêm, só que é tarde demais, né? Porque a partir do momento que cai a primeira, já não tem mais salvação. Quem tá santo, e quem tá perdido, tá perdido. Então aqui na quinta,
foi derramada no trono da besta, certo? Cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras. E aqui você percebe que como é rápida essas pragas, né? Porque aqui já tá na quinta praga e eles ainda estão com dor ainda da primeira, né? Que são as úlceras. Aqui, ó. Das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Então, por que eles não se arrependem? Porque o Espírito Santo já foi retirado do mundo, né? Dos homens. Então, aqueles que não aceitaram Jesus não vão ter arrependimento, porque só o Espírito Santo, né, causa arrependimento, né? O Espírito Santo é que faz com que a gente se arrependa daquilo que é errado. Se o Espírito Santo se retirou, não tem como se arrepender, então já está perdido. Por isso que Deus fala, aquele que está santo, que continue a santificar-se, aquele que é justo, que continue em sua justiça, e aquele que é ímpio, que continue na sua impiedade, aquele que é injusto, que continue na sua injustiça. E é isso que está falando. E agora, até os tumores, o reino da besta se tornou em trevas. Esta escuridão sobrenatural traça um paralelo com a nona praga que afetou o Egito quando houve uma escuridão total e intensa, né? Êxodo 10, do 21 até o 23. A autoridade da besta sofre grande humilhação diante dos olhos dos habitantes da terra. Eles começam a perceber sua impotência em meio às pragas. A escuridão da quinta praga intensifica o terror dos impenitentes de tal forma que as pessoas mordiam as suas línguas por causa da dor. Então, a dor, né, da lepra, né, porque a lepra, ela despedaça a pele da pessoa, né, cai o pedaço, né, então a dor vai ser tão intensa que eles vão acabar mordendo a própria língua, né. A língua foi o que causou, né? No caso, a língua foi usada para proferir mentira. Agora a língua vai ser mordida, né? De dor por tanta mentira que eles contaram e enganaram o povo. E agora o verso 12, aonde o anjo derramará a sexta praga. O verso 12 diz que foi derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secarão, para que se preparassem o caminho dos reis, que vem do lado do nascente do sol, né? No caso, a volta de Jesus. A Bíblia informa ainda que a sexta praga fez com que as águas do rio Eufrates secassem, o que simboliza uma ação poderosa de Deus em favor do seu povo. Foi assim com o Mar Vermelho. Êxodo 14, do verso 21 até 22. O Rio Jordão, Josué 3, do verso 14 até o 17. Em outras partes do Antigo Testamento, o ressecamento das águas por Deus é preparatória para a reunião do povo de Deus e trazê-los de volta à sua terra, né? Isaías 11, o verso 15 e 16.
Isaías 51, verso 10 e 11, Jeremias 51, verso 36, Zacarias 10, o verso 10 e 11. Portanto, a sexta praga simboliza uma ação divina ao julgar Babilônia, visando libertar os santos do Altíssimo. Então, acontece esse secamento para que o povo, né, possa atravessar o mar, né, simbolicamente, e Jesus possa vir buscar o povo. Jesus pode tudo, né, mas a forma de dizer. Agora a sétima, né? Então, que fenômenos são vistos quando o anjo derramar a sétima praga? O verso 17 até o 21. 17. Então derramou o sétimo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo: está feito, ou feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou. Vixe, tá ruim agora. Também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas de pedras, que pesavam cerca de um talento. Vixe, gente, não tô conseguindo ler mais. Mas dê uma olhadinha aí na Bíblia de vocês. Então, a saraivada aqui é pedra de gelo, tá? A gente tem aqui aquela chuvinha lá de granizo, né? A gente, bolinha pequenininha, que bonitinha, a gente pega e põe na boca e come. Mas as que vão cair nas 7 pragas, no caso, na última praga, né? Vai ser aquelas que é para arrebentar mesmo o ser humano. Então, bora lá. As cenas da 7ª praga se assemelham à descrição de Apocalipse 6, o verso 14 até o 17, onde são descritos os eventos na natureza relacionados ao aparecimento de Jesus em glória e majestade. Então, a 7ª praga é a volta de Jesus, né? Toda a terra estará em convulsão. Toda a terra estará em convulsão. E os habitantes da mesma testemunharão o cumprimento das promessas feitas por Jesus. Então, aqui na 7ª praga, né, vai ter terremoto, né? Falou? Né? Terremoto, chuva de pedra, ventos fortes, né? E todo mundo vai ver o cumprimento das palavras de Jesus, e aí o negócio vai ficar feio para aqueles que não acreditam, né? E Apocalipse 15, verso 2 e 4, o que fazer para estar protegido neste tempo e não sofrer as consequências deste juízo? 15, 2. Vi como se um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um cântico de Moisés,
servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, o Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Porque... Ai, meu olho não tá dando. A luz tá ruim. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ui! E comparar com... A gente compara agora com Salmo 91. Achei. 91, verso 1 até o 10. Bom, aí vocês lêem do verso 1 até o 10, porque meu olho não está mais aguentando, né? Já tô ficando meio azaroia já. Ai, ai, para não sofrer as últimas pragas que cairão sobre a terra, precisamos permanecer à sombra do Onipotente, ou seja, né, acho que acredito que a maioria já sabe aí o Salmo 91, né? Ficar ao lado de Deus. Isso significa aceitar a Jesus como único Salvador e obedecer os seus mandamentos. Ou seus ensinos, né? Só existe refúgio e segurança em Jesus, aquele que venceu aquele que verteu seu precioso sangue, capaz de salvar todo aquele que nele crê. João 3,16. Então, essa é a mensagem de hoje. Meu olho já tá aqui gritando. E fiquem com Deus e até o próximo estudo. Deus abençoe cada um de vocês.